Se você consegue se salvar com as suas obras, então qual o motivo de eu me entregar? Está totalmente paga a sua dívida. E por que você quer me ajudar a pagar ela se eu já paguei? Ou você não crê que foi tudo pago? Você acha que eu não dei conta de quitar tudo? E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Colossenses 2,14. Se te cobrarem 1 centavo pela sua salvação, quer dizer que eu não paguei tudo, e que ficou 1 centavo pendente. Mas eu não tenho que carregar a minha cruz para ser salva? Então Jesus está carregando essa daqui à toa. A tua cruz é para a sua herança no reino, e não para a sua salvação. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se a justiça vem pelo cumprimento da lei, Cristo morreu em vão. Gálatas 2:21. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 4:4. Ora, o salário que o trabalhador recebe não é considerado uma graça, mas um direito devido ao seu trabalho. A graça é receber sem trabalhar, porque quem trabalha merece receber. Perceba que se a salvação é pelo meu trabalho, eu tenho que receber um salário, o que torna Deus um devedor. Então, pensar na salvação como trabalho me faz ter o direito de receber a salvação? Pois é. Salvação é dada a quem não merece. Isso mesmo. O requisito para se enquadrar na graça é o não merecimento. É muito ilógico pensar que, para ser alcançado pela graça, seja necessário merecer primeiro. Romanos 11:6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Filma aqui, câmera, Paza. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Peraí. Então não é quem peca que cai da graça, mas quem tenta ser justo cumprindo a lei. Vê lá em Gálatas 5:4. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Romanos 9:11. Uma pessoa pode ser boa a vida toda. Se ela não crer em Jesus e não confessar pela boca, ela não será salva pela sua bondade. Não é a bondade que salva. É a fé que torna o homem justo diante de Deus. Se fosse por bondade, não seria pela graça, seria por merecimento. E diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Gostando ou não do meio que Deus se utilizou, não muda um fato e uma verdade não relativa, mas concreta. É pela fé, porque é impossível sem fé agradar ao Senhor. A fé comunica algo. Eu não trabalhei pela salvação, mas Deus resolveu me salvar. Eu não fiz, mas eu creio que Ele fez. Então, fazer é contrário ao crer? Quem faz quer merecer algo, e quem crê sabe que já foi feito. Quando eu tento fazer, eu descredibilizo o que já foi feito. Abraão só resolveu ter Ismael, porque não confiou na promessa de que Deus ia lhe dar Isaque. Acredite, a salvação nada tem a ver com o que o homem faz. Aquele que não faz, mas crê no Deus que justifica o ímpio, é a sua fé que é imputada por justiça. Está em Romanos 4:5. Quando Adão e Eva caíram, ficou exposto à nudez que representa o pecado, a vergonha. Adão e Eva fizeram folhas de figueira para cobrir a sua vergonha diante de Deus. Eles queriam resolver esse problema. Porém, Deus substituiu as folhas de figueira por peles de um animal, puro e inocente, para cobrir a vergonha do homem. O que o homem fez foi tentar cobrir sua vergonha com obras das suas mãos, as folhas de figueira. Porém, Deus mostra que aquilo que o homem fez não foi o suficiente para Deus o aceitar e cobrir seu pecado e vergonha. Portanto, o próprio Deus mostra o meio pelo qual o homem pode ser aceito. Somente com a entrega de um animal, inocente, para cobrir a vergonha. Não é pelo que o homem faz. Não é pelas suas obras que Deus o aceita. Jesus foi uma oferta entregue pelo próprio Deus, para assim cobrir a vergonha do homem. Galera, não é o que eu faço que cobre o meu pecado. É o que Deus fez por mim através do seu Filho que cobre a minha vergonha. O que você está fazendo aí, Jesus?
Eu estou cobrindo a vergonha do homem. Como as pessoas no tempo de Noé eram salvas, crendo na mensagem que ele carregava. Entende? A salvação no dilúvio não dependia do bom comportamento dos homens, mas de acreditar na mensagem de Noé. Vocês lembram no Egito, em que o sangue nos umbrais da porta salvavam o povo de Deus? O que salvava o povo naquela ocasião não era o seu bom comportamento, era o sangue. O que te salva da condenação eterna não é o seu bom comportamento, é o sangue de Jesus. Mas você pode pensar, fulano é ruim, não merece o sangue. Eu digo a vocês, por acaso alguém merece o sangue? Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie nelas. Perceba que o fato da salvação ser pela graça é para que o homem não se glorie, ou seja, para que o homem não se orgulhe da sua própria justiça. Vocês lembram que Jesus conta do publicano e do fariseu? Que ambos desceram ao templo e o fariseu condenou o publicano pecador e se orgulhou da sua justiça. Enquanto isso, o pecador publicano reconhece que é pecador e ora a Deus dizendo, tende misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus revela que quem foi aceito não foi o fariseu, foi o publicano. Entenda, Deus não quer que o homem se orgulhe de sua santidade. O homem tenta, de todo jeito, se tornar participante e se gloriar na sua salvação. O próprio Deus diz, em Isaías 64:4, que as nossas obras de justiça são para Deus como um trapo de imundícia. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. Romanos 4:2. Perceba que em Romanos 4:2 diz que Abraão é justo porque creu em Deus, e não pelas obras que ele realizou. O que salva uma pessoa é o crer em Jesus, e não o que ela faz. O senso de merecimento é algo carnal, inerente ao ser humano egoísta, que está o tempo todo tentando merecer algo. Existe uma resistência à graça, pois desde pequenos aprendemos que alguém com bom comportamento recebe favor, do contrário está enrolado. O sistema carnal humano não compreende a graça, tratam como uma loucura, pois não é normal para o homem fazer o bem a alguém que o ofende. Por isso, para entender a graça, precisa de revelação. Religião não precisa de revelação, mas a graça sim. Então quer dizer que se eu continuar pecando mesmo assim, eu continuo salvo? Ninguém nessa vida para de pecar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem diz não pecar, faz de Deus mentiroso. Essa mensagem é da hipergraça. Como pode Deus salvar quem continua pecando? A pessoa que continua pecando merece a salvação? Não, né? E qual o requisito da graça? Não merecer. Então ela está dentro. Mas então, você está dizendo para pecar à vontade? Óbvio que não. No entanto, não sou eu que impeço você de pecar. Você precisa ser constrangido a isso. Ou você peca ou deixa de pecar porque alguém falou. O pecado acaba com famílias, com vidas. Aonde chega, destrói tudo e faz pessoas sofrerem com consequências inimagináveis. O pecado só traz coisas ruins nesta vida, mas não é um impedimento para a graça. Se não existisse o pecado, não existiria a graça. Aonde aumentou o pecado, a graça transbordou. O homem trata o pecador como criminoso. Deus trata o pecador como doente. As pessoas geralmente não dizem que a salvação é pelas obras. Elas dizem que a salvação é pela fé, porém só a fé não é o suficiente. Tem que ter obra para assegurar a salvação do indivíduo. Como se a salvação pela fé não fosse um presente, mas um empréstimo que Deus salva esperando receber as obras como devolutiva. Se fosse assim, a salvação seria pela fé, mas dependesse das obras também. O que Paulo diz sobre isso? O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3:28.
Davi declara ser abençoado o homem a quem Deus torna justo, independentemente das obras. Romanos 4:6. Paulo afirma que a salvação é independentemente das obras. E o que significa independentemente? Independentemente é um advérbio que significa de maneira independente ou sem levar em conta. Alguém pode dizer, eu não concordo que seja independentemente das obras, porque em tal lugar está dizendo que depende sim. A frase independente, mas dependente cria uma contradição aparente, pois os termos independente e dependente têm significados opostos. Uma contradição ocorre quando um argumento contém elementos que são opostos ou contraditórios. Por exemplo, João é meu pai, mas ele não é meu pai. Se um dos termos for verdadeiro, então o outro é falso, pois uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Paulo disse sem as obras, ou seja, não depende. Tiago disse com as obras, dizendo que depende. Como explicar? Ora, a fé deve vir acompanhada de uma obra. Jesus, ao ensinar aos discípulos, disse, se vocês tiverem uma pequena fé, vocês vão dizer ao monte. Ou seja, Jesus não disse que os discípulos vão ordenar aos montes somente por crer, mas pelo falar também. Ou seja, somente a fé, sem essa ação de falar, ela não tem efeito. Precisa ter fé e com essa fé declarar com a boca. Foi o que Paulo escreveu aos Romanos 10:9. Aquele que crê no coração e confessar pela boca será salvo. A Bíblia é clara ao dizer da importância do falar no mundo espiritual. Inclusive a ação de Deus em criar as coisas foi falando. Você não expulsa um demônio somente crendo. Você crê e diz, e a palavra é a ação proveniente da fé, que age no mundo espiritual com um comando. Agora, colocar Tiago contra Paulo seria de incrível ignorância, pois seria contraditório, o que não traria credibilidade nenhuma, obviamente.